Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo, como que você conduz o seu trade da forma correta para aproveitar um grande movimento, lucrar nas movimentações, não deixar dinheiro na mesa, né? Simplesmente fechando o trade antes da hora, entendendo o potencial dele estar desenvolvendo ali uma movimentação muito maior, você aproveitar esse movimento com tranquilidade e ao mesmo tempo se protegendo para não deixar o mercado voltar muito também depois de você já ter pego um grande trade. Então deixa o dedo no like, se inscreva no canal se você não for inscrito, bora começar com esse conteúdo que vai elevar o seu nível no mercado. E olha só, pessoal, o que a gente pode ver aqui nesse movimento que é bem importante? Primeiro a gente vai encontrar uma boa oportunidade. Primeiro a gente tem que encontrar um contexto operacional para você entrar comprado ou vendido. É a reunião de conceitos que vai te mostrar a possibilidade maior de compra ou de venda num cenário para você estar pegando um trade assertivo. Então, participando de um bom movimento, se posicionando bem nele, aquele cenário tem potencial de desenvolver bastante a seu favor. E aí a gente vai entender como que a gente conduz corretamente. Vou mostrar para vocês algumas configurações de topos e fundos que são bem diferentes e que sem dúvida são estruturas muito mais fortes para você estar colocando seu stop loss, escondendo ele naquelas regiões e estar levando essa operação com bastante facilidade. Para quem não entende, conduzir o trade significa você ir carregando o seu stop conforme o mercado vai andando a seu favor de maneira saudável para você aproveitar um movimento maior. Seria exatamente isso. Então, bora entender como funciona esse tipo de coisa. Isso daqui funciona para todos os mercados. Então, mini índice, mini dólar, forex, mercados internacionais, criptomoedas, a gente trabalha com todos lá no time do Excelência Trade. Então, definitivamente é bem tranquilo. Esse aqui é o nosso ambiente de prática lá do time do Excelência Trade. Todas as oportunidades que eu estou de olho são mapeadas com antecedência aqui, tudo desenhado, sempre tem um antes e depois, tudo ilustrado para você simplesmente clicar e pegar o trade em todos os mercados, todos os dias. Então, esse ambiente de prática te ajuda demais. Inclusive, a gente tem um grupo no Telegram também. Entre no nosso grupo do Telegram, que é gratuito, o grupo do Telegram. E tá cheio de conteúdo bacana por lá. Vamos lá, pessoal, olha só. Aqui a gente vê esse movimento de alta, o preço vem subindo bastante nessa movimentação, onde a gente entende que no início ele sobe com muito interesse e depois ele perde esse interesse. Vamos falar sobre esse movimento um pouco, mas quando você tira o zoom do gráfico, você tem uma informação do contexto e dos reais interesses do mercado muito melhor. Então, quando você está lá no zoom, cara, você tem uma informação que é muito pequena. Quando você tira o zoom, você tem uma informação muito maior. Então, tirando o zoom e tendo uma informação maior do movimento de preço, você já vê nitidamente aqui um nível de resistência evidente, tá vendo? Nível de resistência são topos nivelados. Então, quando o mercado nivela topos, ele cria um nível de resistência, é uma zona de oferta. Muito trader vende nessas regiões. Acredita que é um bom negócio, fica vendendo em níveis de resistência e taca venda nessas regiões, coloca seus stop loss logo em cima da resistência e a gente sabe que zonas de resistência são zonas de liquidez. E quando você quer operar de maneira mais profissional, a primeira coisa que você faz é buscar aonde está a liquidez. Então, se você sempre opera em busca de localizar os pontos certos no gráfico, ou seja, os pontos de liquidez, você tem uma clareza operacional muito maior e uma leitura muito mais eficiente. Então, a gente sabe que resistência, logo nas costas dela, ou seja, na parte de cima da resistência, está cheio de liquidez. Quando o mercado fura uma resistência, igual ele fez aqui, ó, tá vendo? Ele fura os topos nivelados, ele limpa a liquidez. Ou seja, ele entra num ponto de venda muito bom. Realmente, a zona de liquidez é uma zona de oferta. A zona de liquidez é uma zona de oferta, mas o time de entrada em uma zona de oferta de resistência não é igual todo trader faz, que é em cima da linha de resistência. Não, é depois que o mercado faz essas puxadas para cima, fura a resistência e dependendo da confirmação que ele faz aqui, aí sim você tem o time de entrada na resistência, que é depois da captura da liquidez de quem entrou antes da hora no movimento. Então é o que a gente vê frequentemente, né? Quando a pessoa ela erra o time de entrada, o mercado estopa ela e depois desenvolve bem ao seu favor. Já deve ter visto isso várias vezes acontecendo, é muito comum e definitivamente é por conta da falta do time. Você não esperou a captura da liquidez para montar o trade. Você montou o trade antes da captura de liquidez. Não é uma opção. Beleza? Então esse movimento aqui é um movimento de captura de liquidez. Foi lá limpar a liquidez em cima da resistência. Então fazendo esse movimento para cima, a gente pode de fato dar um zoom nele agora e entender sobre essa movimentação, que é exatamente o que a gente estava falando ali no início. Ele sobe muito forte, tá vendo? Candles bem cheios, principalmente aqui, ó. Ele vem subindo com bastante intencionalidade, bastante força. E candles cheios, sem pavios e um ângulo muito reto, tá vendo? Isso aqui mostra interesse, tá? É um movimento de intencionalidade. Agora, ele dá uma corrigidinha aqui e continua subindo. Realmente dá continuidade ao movimento, mas com uma característica totalmente diferente. Então, aqui ele subia muito forte e depois ele continua subindo totalmente agarrado, tá vendo?
Então, subia forte e veio perdendo força, subindo totalmente agarrado. Então, isso aqui é uma perda de qualidade da demanda conforme o preço foi subindo. Isso aqui remete a uma fraqueza no movimento de alta, mostra que ele está subindo sem interesse de subir, e a gente sabe que se ele está subindo sem interesse de subir, isso remete a quedas, sem contar que ele está numa zona muito forte profissional de venda, que é em cima da resistência. E aí a gente pode puxar, por exemplo, o RSI, que é um indicador que vai te informar e te confirmar exatamente essa informação que a gente já consegue tirar só olhando o movimento de preço e a perda de qualidade da demanda conforme o preço foi atingindo novos altos, né? Ele foi atingindo novos preços altos e ele foi perdendo qualidade. Mas o RSI comprova isso para nós. Por quê? O preço está subindo, beleza, nitidamente, e o RSI nitidamente caindo, tá vendo? Então o preço vai renovando as máximas e o RSI não renova as máximas, tá vendo? Isso é uma divergente. É uma divergência, né? Mostra que o preço está subindo sem interesse de subir de fato. E aí ele entra num ponto de venda muito bom, ele já está capturando a liquidez expressivo, que é quando ele dá uma distanciada boa da resistência, tá vendo? Ele entra realmente num ponto profissional de venda só por conta disso, subindo sem interesse de subir. Remete a vendas também, ele só precisa confirmar para nós um bom cenário. É o que ele vem fazendo. Tá vendo? É o que ele vem fazendo aqui nessa movimentação. Isso aqui é um choque de confirmação, que é um movimento que quebra o fundo, tá vendo? O mercado quebra esse fundo em vermelho nesse movimento de baixa. E aí a gente tem a confirmação dessa movimentação. Como eu falei, a gente estava de olho nisso lá no time da Excelência Trade, assim como todas as oportunidades de trade, todos que eu estou de olho, a gente mapeia antes com antecedência para todo mundo poder pegar o trade. Olha lá, perfeito. Então ele faz o choque, que é a quebra de fundo. Olha lá, se ele desenhar o choque ali, é só vender onde eu circulei e aproveitar esse movimento de baixa. Então tá bem previsível ali a possibilidade, aquela resistência que eu falei, só vender naquela região. Então a gente está circulado ali. Olha lá como é que ele configurou certinho. Então, naturalmente, só vender aqui no teste onde eu circulei, que é exatamente esse movimento. Inclusive, esse choque de confirmação ele tem um detalhe importante, porque o mercado fez ele assim, ó. Fez 1, 2, 3, validou o fundo aqui embaixo, que é esse fundo marcado em vermelho. E aí ele quebrou o fundo não com um único movimento, que já seria um choque de confirmação muito bom, já seria um gatilho de entrada. Ele quebra fazendo 1, 2, 3 também, tá vendo? Então ele quebra o fundo, que é esse daqui, por meio de um movimento de 1, 2, 3, que é um pivô de baixa. É o BOS que a gente chama. Então aqui, ó, 1, 2, 3, tá vendo? Então isso aqui é uma confirmação para quebra de fundo, fica ainda melhor. Ele faz 1, 2, 3 para cima e 1, 2, 3 para baixo, tá vendo? Isso aqui é muito vantajoso, é uma confirmação realmente muito boa. Você pode vender exatamente aqui no teste, ó, nesse ponto, para aproveitar o movimento de baixa. Então, visto que a nossa entrada vem nessa região, agora sim que vem a questão da condução. Cara, nesse início de movimento, você tem que deixar o preço andar. Se você fica muito querendo conduzir e colocar no 0 a 0 quanto antes, isso é um erro de trade, entende? Você está com medo do mercado voltar, você está com medo de tomar um stop, você está tentando se esquivar do mercado, se esquivar do stop, e os seus comportamentos vão ficar autossabotadores, você vai ficar mexendo no stop, você vai ficar conduzindo de maneira equivocada, você vai querer colocar no 0 a 0 quanto antes, e isso tudo vai fazer o que você já sabe, você vai ficar perdendo dinheiro no mercado à toa e vai ficar saindo de configuração boa, que você localizou o contexto, teve coragem de entrar no movimento, participou do cenário, aceitou o risco momentaneamente, mas não aceitou o risco continuamente, né? Porque isso é uma não aceitação do risco. A pessoa ela até aceita o risco e entra no trade, mas ela definitivamente não aceita mais depois e fica querendo conduzir e sair daquele trade o quanto antes, ou então fecha aquele trade cedo demais por conta do medo dele voltar. Então isso tudo são erros de trade, ou seja, nesse início aqui, o que você tem que fazer é literalmente sentar na mão e deixar o preço andar, né? Então ele vai desenvolvendo, olha como é que ele anda um pouquinho. Olha lá, você mexe no 0 a 0 ali agora, só porque ele deu essa quedinha a seu favor, você já sairia do 0 a 0 e ia perder o baita movimento explosivo que ele vai desenvolver. Então ele vai desenvolvendo, cara, conforme ele vai andando, deixa ele andar. Esse início eu gosto de sentar na mão e deixar o ativo configurar os cenários e desenvolver as movimentações. Agora sim ele vai criar aqui uma estrutura que faz bastante sentido. Bum, beleza. Isso daqui é uma estrutura muito boa para você conduzir o seu stop, porque ela é muito expressiva, tá vendo? O mercado faz aqui 1, 2, 3, tá vendo? Ele faz essa movimentação. E se você for ver bem de perto como que funcionou essa criação de topo, ela foi desenvolvida exatamente dessa maneira. O preço fez 1, 2, 3, tá vendo? Quebrou os topos e puxou para baixo. Isso aqui é ótimo, porque muita gente conduz o seu stop loss para cá, ó, para esse topo, tá vendo? Porque, querendo ou não, o mercado fez esse movimento. O que eu mostrei primeiro? Ele fazendo 1, 2, 3. Beleza. E aí, se o seu stop está aqui em cima, que é o lugar certo para ele, né? Então, sempre que você entra nessa configuração, sua entrada é aqui no teste, igual eu mostrei, que era exatamente onde a gente estava de olho lá no time, ó, onde está circulado, o seu stop fica em cima da configuração, que é exatamente aqui em cima, beleza? Então, se o seu stop está ali, olha só,
Colocar ele aqui, ó. Beleza. Seu stop tá ali marcado em vermelho. Conforme ele vai andando, 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 quando ele tá por aqui, assim, sabe? Já andou aqui pelo menos umas 2 vezes o seu risco. Ó, tá vendo? Olha lá. Tá vendo aqui o 2, ó. 2 vezes o risco. Ou seja, ele já andou umas 2 vezes o risco, você já consegue colocar no 0 a 0 a sua operação. Beleza. Então você vai pegar o seu stop lá em cima e vai conduzir ele para cá, para o 0 a 0, que é em cima da sua posição, em cima do ponto de entrada. Beleza, seu stop está ali agora. Agora, quando ele vai e configura esse pivô de baixa, tá vendo? Expressivo, você tem a possibilidade de conduzir o seu stop loss aqui para baixo. Beleza? Seu stop loss exatamente para cá. Ó. Deixa eu puxar ele para lá. Beleza. Perfeito. Agora, qual que é a questão? Muita gente vê esse pivô que eu considerei aqui expressivo já aqui, ó. 1, 2, 3, tá vendo? Só que esse pivôzinho aqui ele é muito sutil, ele é muito pequeno. E na maioria das vezes a gente vai ver o mercado fazendo essa configuração quando ele quer desenvolver um grande movimento de baixa ou um grande movimento de alta. Pode reparar, essa é a estrutura saudável do preço, tanto em tendência de alta quanto em tendência de baixa, que é essa daqui. Ó. O mercado sobe com intenção e ele induz todo mundo na venda fazendo esse movimento. Ó. Quebra fundos e continua subindo. Quebra fundos e continua subindo. Então, a pessoa que vai conduzindo o seu stop loss nesses fundinhos pequenos, ó, olha lá, o mercado limpa ela, tá vendo? Limpa a liquidez dela e ganha força e vai embora. Limpa a liquidez dela de novo, ó, aqui em cima, dando essa furada para baixo e desenvolve a movimentação. Então, a gente vê isso frequentemente. Naquele movimento que a gente está visualizando ali, obviamente é na baixa, né? Então, ele vem caindo e ele faz a mesma coisa, só que ao contrário, que é exatamente isso daqui, ó. Aí ele, bum, limpa a liquidez e continua. Limpa a liquidez e continua. Essas estruturas, elas são as de melhor qualidade. Esses BOS, tá vendo? Porque isso aqui é 1, 2, 3 no final das contas. Então, esse topo aqui, tá vendo? Esse topo é um topo extremamente vantajoso. Esse aqui é um topo extremamente vantajoso para você estar colocando seus stop loss depois que eles são constituídos. Ou seja, aqui em cima. É um topo muito, muito bom para o mercado respeitar. E aí ele fez outro ali embaixo, aí você conduz para ele. Quando o mercado consegue ir criando essas estruturas, é quando ele está caindo realmente muito saudável, subindo muito saudável, e ele vai te dando essa possibilidade. Foi o que ele fez aqui, olha só. Tá vendo? Ele fez esse 1, 2, 3, só que muito sutil. E aí ele vai, limpa a liquidez em cima desse topo, tá vendo? Fura ele e quebra para baixo. Olha lá, ele constitui esse topo que eu estou falando aqui, ó, que é esse grande topo. Ó. É uma estrutura difícil do mercado quebrar, muito sustentada. É um verdadeiro pivô de baixa, entendeu? Que seria esse movimento que a gente marcou primeiro. É um verdadeiro movimento desse porque foi desenvolvido a partir dessa pequena quebra de topo no desenvolvimento. Estão entendendo? Na verdade é esse movimento, olha só. É esse movimento, ó. Só que esse movimento ele é constituído desse jeito, para ele ser verdadeiro. Olha lá, tá vendo? Ele é constituído dessa forma, porque no final das contas é esse movimento, ó, tá vendo? É o mesmo topo. Tá vendo? Esse topo é esse mesmo topo daqui, só que ele tem que ser desenhado desse jeito. No final das contas é um pivôzinho de baixa, mas ele foi configurado dessa maneira. Então isso aqui é uma estrutura de preço muito forte. Isso aqui é muito importante. Então é o que a gente está vendo aqui. E aí ele vai desenvolvendo, olha só. Ele vai desenvolvendo, seu stop loss está ali em cima e ele vai andando na movimentação. Deixa ele andar, deixa eu acelerar aqui a movimentação, beleza. Então ele dá uma enrolada, tem que deixar ele andar. Olha como é que ele vai lá em cima na região, mas não perde aquele topo, tá vendo? Poderia até quebrar ele, mas é uma região segura para você estar fazendo condução, né? Então ele vai desenvolvendo, e aí beleza. Na hora que ele quebra, tá vendo? Esse fundo, aí já começa a ficar mais sustentado para você trazer esse stop aqui para baixo, ó. Tá vendo? Ele vai e quebra esse fundo. Faz agora 1, 2, 3 de novo. Não é o melhor de todos, mas já dá para, ele é bem expressivo pelo menos, então dá para você trazer o seu stop loss para cá, tá vendo? Já vai conduzindo e deixa o mercado andar. Ó, aqui ele já criou um cenário daquele perfeito, tá vendo? Ó como é que ele faz aquele movimento, ó. Ó como é que ele faz 1, 2, 3, quebra os topos e puxa forte para baixo. Inclusive aqui, cara, tem uma baita zona de oferta, porque esse topo é muito difícil de ser quebrado. Quando o mercado volta aqui, você tem uma venda nessa região para continuidade de queda, tá? Isso aqui é um POI sendo desenvolvido. E ao mesmo tempo, você está vendido lá de cima, você pode trazer o seu stop loss para cá, para esse topo, porque ele é difícil de ser quebrado, entendeu? Então daqui é difícil dele quebrar aquele topo, é um ótimo ponto para você fazer a condução. Então essas estruturas de preço, elas são muito boas para você conduzir corretamente o seu trade. Claro que você não vai levar ele infinito, né? Aqui embaixo, ó, próximo desse fundo já é o alvo para essa operação, tá? Zonas de fundos assim, ó, já é alvo. E quando o mercado
tem esse ponto como alvo, eu gosto de fechar ele até antes. Aqui já é um ponto bom para fechar esse trade, entendeu? Toda essa região aqui já é um ponto de alvo, ó, próximo. Se o seu alvo é aqui, eu gosto de fechar um pouco antes. Por quê? Porque às vezes o mercado chega próximozinho, você está esperando o preço para fechar na linha certinha do alvo. Cara, o mercado vai e volta e você deixa de fechar bem o trade por conta de migalha, por conta de detalhes, sabe? Então eu sempre fecho um pouco antes do alvo específico que eu estou de olho. Então você vai conduzindo, se você quiser ir conduzindo, o ideal é conduzir desse jeito. E aí o mercado vai desenvolvendo. Aqui ele faz de novo, tá vendo? Essa puxada para cima. 1, 2, 3, quebra os topos e puxa para baixo. Dá para você trazer o seu stop loss para cá, tá vendo? E aí você já vai levando. Como é que tá ficando saudável, tá vendo? Ele vai andando, vai andando, vai andando. Vamos acelerar aqui. Olha, ele tá tentando fazer de novo. Fez de novo, tá vendo? Exatamente aqui, ó. Bem nítido, inclusive. 1, 2, 3, quebrou para cima e puxou para baixo. Eita. Espera aí. Ó, 1, 2, 3, quebrou forte para cima e quebrou forte para baixo. Então a gente tem aqui esse cenário que é um ótimo ponto para você trazer o seu stop. Vou tirar essas linhas vermelhas. É um ótimo ponto para você trazer o seu stop para cá agora, tá vendo? E aí você vai levando esse trade, tá vendo como é que você vai levando ele saudável e ao mesmo tempo se protegendo, porque você não vai deixar ele voltar muito, mas ao mesmo tempo você está mandando muito bem. Então agora ele já até chegou já até passou do alvo, tá vendo? Que seria esse fundo aqui, ó. Esse aqui já é o alvo, cara. Fundos assim são pontos muito bons de alvos. Então aqui já pode estar fechando esse trade, ou então ele vai te tirar na condução ali, ó, quer ver? Que ele vai dar uma beliscadinha em cima daquele topo. Olha lá, beliscou um pouquinho em cima do topo, provavelmente ia acabar te tirando ali nessa movimentação, você ia sair exatamente aqui, ó, nesse ponto. Em cima do alvo, inclusive, tá vendo? Perfeito. Então você veio levando esse trade até ali na linha vermelha, ó. Olha lá. Perfeito, a gente está falando de um trade de quase 7 vezes o risco-retorno, que significa que se você arrisca R$100, por exemplo, você faz R$700 nessa operação, por conta da relação risco-retorno e totalmente mapeado, muito simples para você participar do movimento. A gente tem vários outros exemplos interessantes aqui que vão trazer uma clareza operacional muito grande. Aqui a gente tem uma venda muito boa também, que não fica tão nítido essas estruturas, tá vendo? Não fica tão claro. Como que você faz então? Cara, você vai conduzir. Olha só, vamos mapear esse movimento. Parecido com aquele lá, né? Você vê que tem uma liquidez aqui de resistência também. Uma lateralização. Esse movimento lateral ele te dá uma informação muito interessante, porque você vê bem mais toques na parte de baixo, que é o nível de suporte, tá vendo? E poucos toques na parte de cima. O preço tem um pouco de dificuldade em encostar na resistência. E um pouco mais de facilidade de ficar próximo do suporte, tá vendo? Nessa grande lateralização. Isso mostra um pouco de presença de oferta no movimento. Nada tão evidente nesse caso. Se tivesse muito mais forte para baixo, muito mais embaixo do que em cima, bem evidente mesmo, teria uma presença de oferta muito forte, mas te apresenta aqui um cenário onde você consegue visualizar essa presença maior de oferta no equilíbrio de preço do que uma presença maior de demanda. Então favorece bastante essa resistência aqui e se ele furar aqui para cima igual ele fez, você tem um cenário de venda muito vantajoso. Ali a gente já está vendo o movimento acontecendo, você vê que ele desenvolveu aqui no tempo gráfico menor, olha lá, se a gente refina o tempo gráfico, o choque de confirmação nessa região, inclusive ele tinha uma zona de oferta muito grande, olha só, que é exatamente esse movimento, lá, o mercado fez uma grande puxada lá para cima e quebrou para baixo. Esse movimento é um buy to sell que chama, tá? Quando ele puxa muito forte para cima com interesse comprador e depois puxa muito forte para baixo desse jeito, ele cria uma zona de oferta lá no topo do movimento, que normalmente é o último candle de alta, antes do forte movimento de baixa, tá vendo? Exatamente aqui, ó, nessa região, uma zona de oferta que é configurada a partir do conceito de buy to sell, que é uma compra e uma venda em cima. Esse movimento é ótimo, um movimento institucional, ela é uma zona de oferta de qualidade, o mercado criando liquidez de resistência. Quando ele visita em cima da resistência, ele entra um ponto de venda. Ele ainda vai encontrar essa zona de oferta nesse ponto de venda. Então é um ponto vendedor muito forte, ele só precisa confirmar. Se ele conseguir confirmar ainda, você tem um cenário muito plausível e assertivo nessa movimentação para você vender ali. De fato, ele confirma com aquele choque novamente. Isso era algo que a gente estava de olho lá no time do Excelência Trade também detalhado, olha só, essa possibilidade. Que é ele ali, tá vendo? Nem tá marcada a zona de oferta, mas ela tá exatamente nessa região, tá vendo? A gente estava até falando sobre ela. E aí ele limpa a liquidez em cima da resistência, configurando ali para nós. A gente tem uma venda por conta da zona de oferta, por conta da liquidez, por conta do contexto, por conta do equilíbrio de preço que a lateralização apresentando essa força de oferta. E é muito interessante. Então ele desenvolve esse movimento, que é a quebra desse fundo,
com esse interesse vendedor, que era o que ele tinha que fazer, que é o choque de confirmação. 1, 2, 3. Nesse caso, num movimento só ele já quebrou o fundo, tudo bem, não tem problema. No teste você tem uma venda para aproveitar o movimento. Então você vende onde está circulado ali nessa movimentação, exatamente aqui, com o stop lá em cima. Perfeito, olha lá, exatamente, só vender e aproveitar o movimento. E aí aqui não está tão claro aquelas estruturas. Então, cara, o alvo é novamente nessa zona aqui. Tá vendo que tem um suporte aqui? Zona de suporte, cara, é uma região que tende a entrar interesse comprador eventualmente. Então, se você está vendido, é um ótimo alvo. Agora, aquilo que eu falei, você não precisa esperar o preço encostar na linhazinha do suporte que você marcou. Por quê? Porque toda a redondeza aqui já é uma zona de suporte, entendeu? O suporte não é a linha exatamente, é a região por aqui toda, entendeu? Então, só dele chegar lá, como é que ele já sentiu quando ele está próximo? Então, já é um alvo muito bom para essa operação. Aqui a gente vê que ele faz aquele movimento que a gente falou logo aqui em cima, ó, 1, 2, 3, quebra os topos, ó, tá vendo? E puxa para baixo. Tá percebendo? Se você conduzir o seu stop de maneira equivocada, se o stop estiver lá em cima, ele vem andando, anda 2 vezes o risco, ó. Beleza, aqui ele andou 2 vezes o risco. Você pode conduzir o seu stop para baixo, para o 0 a 0, em cima da sua ordem, tá vendo? Tá bem saudável. Agora, se você conduz ele para cá, para cima desse topinho, tá vendo? Que é o que muita gente faz, ele vai fazer aqueles movimentos normalmente, ó, ele vai lá em cima, limpa a liquidez de quem já conduziu para cá, limpa os stop loss e depois continua aquele movimento que a gente falou ali agora, entendeu? Ou seja, depois que ele quebra para baixo, cria esse topo de qualidade, depois de fazer essa limpinha de liquidez do topo menor, aí sim você conduz o seu stop para cá, porque aqui é um topo vantajoso para colocar ele escondido nessa região. Então ali sim você está bem protegido. E aí agora é levar até o alvo, que ele já vai numa pernada só, já buscou o alvo, né? Que é essa região toda aqui. Então fica bem saudável. Beleza? Então é um ponto bem tranquilo para você levar, que seria levar até aqui embaixo. A gente já está falando de um trade de mais de 3 vezes o risco, que é o mínimo, né, da movimentação. Você já está diante de um cenário bom. Depois aqui ele ficou andando de lado, tá vendo? Pode ser até que ele ande muito mais ao seu favor. O seu stop ali você ainda está muito bem protegido. Mas a questão aqui é levar até o alvo. Se ele já bateu no alvo, fica tranquilo. Por exemplo, se aqui ele tivesse feito isso aqui, ó. Tá vendo? Aqui ele fez 1, 2, 3, puxou para cima e tentou quebrar para baixo. Se ele fizesse isso, dava para você conduzir o seu stop para cá, para essa região e ir levando ele mais. Mas como ele já está no ponto do alvo, então na hora que ele chega aqui embaixo, antes mesmo de você querer descobrir se ele vai gerar topos aqui para você poder conduzir esse stop, antes de você descobrir isso, você já pode estar fechando essa operação, porque ele já está num alvo muito interessante. Então esse cenário aqui é um cenário de venda bem vantajoso. E agora dando uma olhada no cenário comprador, que seria o oposto disso, a gente vê aqui uma estrutura lateral, que todo movimento lateral de preço é uma causa dentro da lei de causa e efeito e vai sair um direcional de alta ou de baixa e a gente consegue estar prevendo esse direcional a partir das informações que a gente tem no equilíbrio de preço. Então isso é muito importante. Primeira coisa que é a localização que esse movimento lateral está sendo desenvolvido. Quando você tira o zoom do gráfico, você tem uma noção do movimento como um todo, você vê que ele está dentro de outro movimento lateral aqui atrás. Tá vendo? E esse aqui de trás, ele mostra uma presença de demanda muito forte. Aqui está muito evidente. Realmente o mercado anda de lado, tá vendo? Mas ele fica muito mais em cima da lateralização do que embaixo. Ele tem dificuldade de encostar próximo do nível de suporte, tá vendo? Sem contar que ele fura a resistência várias vezes. Ele não só não encosta no suporte, como ele fura a resistência várias vezes. Isso mostra que não tem pressão de oferta enquanto os preços estavam andando de lado aqui. Não tem pressão de oferta nesses níveis de preço, tá vendo? O mercado é cotado em preço, ó, tem vários preços aqui do lado. Então, nesses níveis de preço não tem pressão de oferta e tem uma pressão de demanda muito grande. Então, quando isso acontece, o ativo gera direcional de alta. Não deu outra, ele explodiu lá para cima, teve uma compra nossa lá do time nessa região aqui, perfeita, e ele vai embora na movimentação lá para cima, gera uma venda perfeita que a gente mapeou lá no time também, desce aqui de novo, gera uma compra que a gente mapeou detalhado lá no time também, tudo mostrei lá no meu Instagram antes e depois, tá aqui em cima, o meu Instagram o ouro lá nos stories, que tem sempre um conteúdo bem bacana, dá uma olhada, e aí a gente sabe que, beleza, mas não é a compra que eu quero mostrar para vocês, porque ele tá nessa região ainda, tá vendo? Ele ainda está nessa redondeza. Então essa zona que tinha muito interesse comprador, ela se torna uma região de interesse comprador. Toda vez que o mercado, ele, por exemplo, sobe, anda de lado e continua subindo, nessa região onde ele andou de lado se torna uma zona de interesse. Ainda mais se essa lateralização, quando ele andou de lado ali, apresentar muita presença de demanda. Por exemplo, com esses conceitos que eu falei. Ele fica com dificuldade de encostar no suporte da lateralização, ele fura a resistência várias vezes. Isso tudo mostra presença forte de demanda e fraqueza de oferta nesses níveis de preço. Então, quando ele volta aqui, ó, ele entra num ponto comprador muito forte. Só precisa confirmar. Então, é o que ele está fazendo ali. Entendeu? Ele está nesse ponto comprador,
só precisa confirmar, porque a compra primária já foi desenvolvida, só que ele está criando uma estrutura ainda nesses níveis de preço. Então ele está lá dentro da zona compradora, tá vendo? Onde há muito interesse comprador. Ele está de volta nela. Então é uma baita região para ele desenvolver uma confirmação de compra. Ele vem andando de forma lateral e essa lateralização ela tem algumas informações. Por exemplo, o início dela. O mercado anda de lado, mas ele começa essa andada de lado fazendo um choque do Smart Money, que é a mudança de caráter. Esse movimento aqui, ó, 1, 2, 3, quebra topos, tá vendo? Esse movimento aqui em vermelho, quando o mercado faz ele, depois fica andando de lado, essa estrutura lateral ela tem um maior potencial acumulativo só por conta disso. É muito mais provável sair daqui uma tendência de alta do que uma tendência de baixa só por conta desse detalhe no início da lateralização. Tá? Não significa que vai ser tendência de alta, não se tacava compra aqui em qualquer lugar, mas tem maior potencial. Tá? Então, se ele conseguir confirmar para nós, aí fica perfeito. Então, aqui embaixo do nível de suporte é uma zona de liquidez. Lembra que muita gente ficava vendendo na resistência e enche de liquidez em cima, naqueles outros exemplos que eu trouxe? Aqui nesse caso, já que a gente está falando de compra, a gente está mais de olho aqui no suporte. Então, muita gente vem comprando no suporte e enche de stop loss embaixo, enche de liquidez. O que o mercado vai fazer? Pode até respeitar o suporte, mas antes ele vai limpar os stop loss de todo mundo e depois vai desenvolver o movimento. Então, o que ele vem fazendo aqui? Ela fura o suporte, entra num ponto profissional de compra e confirma essa compra a partir de um choque de confirmação. Aqui em cima ele faz certinho, 1, 2, 3, quebra os topos, voltando para o teste e tem uma compra para aproveitar um movimento de continuidade de alta nesse cenário. Então a gente estava de olho perfeitamente nessa possibilidade também lá no time, igual todos os cenários em todos os mercados, né? Mini índice, mini dólar, forex, mercados internacionais, criptomoedas, todos os mercados, todos os dias mapeados. Então lá, ele já estava criando essa estrutura, já estava com esse contexto todo, a gente já tinha mapeado toda essa possibilidade, é só ele visitar ali embaixo e fazer essa confirmação de choque. Muito simples, né? Muito simples. Ele vai ali e você vê nitidamente que ele fez o cenário. Depois que ele quebrou esse topo aqui, cara, é só comprar o quanto antes. Normalmente ele vem buscando teste, assim que der para entrar, e estando com stop barato, perfeito, mas aqui está barato em qualquer lugar, então já pode entrar aqui em cima mesmo, com stop lá embaixo, para levar esse trade lá para cima. Então, ó, o mercado vai desenvolvendo, pegou sua ordem, começa a desenvolver o movimento. Para você colocar esse stop no 0 a 0, que é o que a gente está falando aqui bastante, seu stop está aqui embaixo, né? Tem que estar embaixo do fundo. 0 a 0, o ideal é que ele ande pelo menos 2 vezes o risco. Então, mais ou menos por aqui, ó, você já pode estar conduzindo quando ele estava por ali. Quer ver? Exatamente aqui assim, ó. Você já pode estar conduzindo o seu stop para o 0 a 0. Se você quiser deixar ele andar mais para ficar mais saudável, beleza. Mas até pelo menos 2 vezes o risco, você já pode conduzir para o 0 a 0. E aí depois ele vai desenvolvendo. O alvo é aqui em cima, tá vendo? Já é um alvo muito bom, topo de liquidez. Tá? Esses topinhos expressivos, mesma coisa daquelas outras que eu mostrei, porém nesse cenário onde a gente tem uma compra, né? Então no caso seria o topo. Então por ali, cara, e aquilo que eu falei, se o alvo é lá, já dá para você fechar até um pouco antes a operação, desde que dê pelo menos 3 vezes o risco, senão você não pode estar fechando não. Então aqui ele já está dando 3 vezes o risco, tá vendo? Já era uma opção até de fechar ele ali. Por enquanto ele não deu nenhum espaço saudável para você conduzir. Claro, pessoal, que você pode conduzir, vou conduzir embaixo desse fundinho, vou conduzir embaixo desse fundinho, são opções, mas como você viu nos outros exemplos, muitas das vezes o preço dá umas beliscadinhas embaixo desses fundos e depois continua infinitamente. E aí você está conduzindo um pouco equivocado quando você faz assim. Então até o momento aqui, eu particularmente não conduziria para nenhum lugar, deixa ele andar, ou eu já tinha fechado o trade ali, ou então se eu quero levar ele mais tempo, eu não vou fazer condução errada, tá entendendo? O que o trader faz? O trader ele quer o melhor de todos os mundos, né? Ele não consegue entender que trade é aceitação de risco. Ou seja, o cara quer levar o trade infinito, pegar um trade imenso, mas ele quer fazer conduções totalmente equivocadas. Não tem jeito. Ou seja, ou você fecha o trade lá em cima e aceita um movimento de 3 vezes o risco, que está ótimo, que é fechar ele aqui, ó. Beleza, fechou 3 vezes o risco, chegou próximo do seu alvo, beleza, fechou. Ou então você senta na mão e faz a condução certa, entendeu? E a condução certa não é você colocar os stop nesses fundinhos pequenininhos, porque aí você vai fazer a condução equivocada. Ao invés de fechar bem lá em cima, às vezes você vai coloca o seu stop loss aqui embaixo desse fundinho, tá vendo? Aí o mercado te tira aqui, você sai aqui com menos de 3 vezes o risco, totalmente desvantajoso. Aí antes de ter fechado lá em cima, entendeu? Então já que você vai levar o trade mais, já que você quer levar e não vai fechar no primeiro alvo, aí você tem que conduzir corretamente. É isso que eu tô querendo te explicar aqui, entendeu? E aí não pode ficar conduzindo nesses fundinhos idealmente. O ideal é conduzir corretamente naqueles fundos mais expressivos, naquelas regiões mais expressivas, onde já houve até uma capturinha de liquidez. Ah lá, ó, perfeito. Ó como é que o mercado limpa a liquidez embaixo dos fundos, ó, nesse movimento e dispara. Aqui sim é um lugar legal para você colocar seu stop. Ó. Perfeito, aqui você já dá uma conduzida legal.
Perfeito, tá conduzindo correto. E aí ele vai desenvolvendo. Agora ele já furou o alvo, tá vendo? Ele já até passou do seu alvo. Aí beleza, cara. Agora é só fechar o trade, entendeu? Não precisa ficar levando ele infinito também, porque senão você vai, uma hora ou outra ele vai acabar voltando muito. Não faz muito sentido. Entendeu? Então, olha lá, agora ele já foi, já tá pegando o trade 5 vezes o risco, tá vendo? Na movimentação, beleza, perfeito. Agora você já pode fechar, mas você está conduzindo corretamente. Beleza? Então, esses são pontos importantes para você estarem internalizando, porque definitivamente vai ajudar demais a você conseguir levar um trade de maneira mais saudável. Entenda isso que eu falei, sabe? Ou você fecha o trade em 3 vezes o risco, ou então você assume o risco de levar ele para alvos mais longos. E aí isso é uma aceitação de risco. Com certeza o mercado tem potencial, igual a gente viu aqui, todos os exemplos que a gente mapeou andou muito mais do que 3 vezes o risco só, foram movimentos bem maiores. Só que você tem que conduzir corretamente, porque senão você faz errado ali, aí não tem jeito. Você vai acabar fechando esse trade pior, dependendo. O mercado vai acabar voltando um pouco, vai te tirar e depois vai continuar e vai fazer um movimento que você queria ver. Entendeu? Então isso é muito importante. Beleza, pessoal? Deixa o dedo no like, se inscreva no canal e entra lá no nosso grupo do Telegram que tá cheio de conteúdo bacana e é gratuito também. Beleza? Vamos juntos, pessoal. Fui! Valeu!